andarem. Ligue os seus ouvidos agora naquilo que Deus vai falar com a igreja. Você que tem um filho pequenininho, Deus te dê sabedoria para administrar essa situação, para que o culto continue na paz, para que só o Espírito Santo possa falar aos nossos corações aqui. Posso ouvir um amém, querido? Então, com muita alegria, eu quero que você aplauda Jesus Cristo. Eu quero receber o irmão Tiago. Vamos orar por ele e ele vai nos ministrar a palavra de Deus esta noite, em nome de Jesus. Senhor, ele é teu filho, ele é teu servo, tem sido canal de bênçãos, ó Senhor, por onde tem andado. Nesta noite nós cremos que não será diferente. Esta igreja está aqui para ouvir aquilo que Deus tem para nós. É uma palavra, Senhor, de conscientização, uma palavra, Senhor, do Espírito Santo. Nós não queremos sair daqui com a sensação de estarmos confortados, mas desafiados, Senhor, a crescer, a melhorar, a fazer sempre mais pela obra do Senhor, a evangelizar. Mas, Senhor, Tu és o Todo-Poderoso e sabe aquilo que nós devemos e precisamos ouvir. Usa Teu Filho para todo sempre, nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, queridão. Fica à vontade. Boa noite, a paz do Senhor. Pode sentar, amém. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Parabéns a você que está aqui pela 7ª noite buscando no Senhor. Você que ainda não conseguiu está aqui pela primeira vez. Nessa noite, que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a sua história em nome de Jesus, amém? Quero agradecer ao pastor Kleber Flauzino, sua esposa, a bispa Fernanda, pelo carinho depositado para com a nossa pessoa, o nosso ministério, pela minha família. Também agradecer a minha esposa Tainá, que hoje me acompanha. Obrigado, Tainá. Meu amigo Márcio, lá de Jacareí. Deus abençoe. Obrigado, Márcio, pela tua presença. E todos vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais, Essencial FM, PR Kleber Flauzino e O Brasil para Cristo de São José. Você pode aplaudir ao Senhor por essa noite especial que você está aqui nessa noite? Aleluia. Eu sei que já passaram homens de Deus, tenho acompanhado algumas ministrações, visto alguns convites, acompanhando pela rádio. Pastor Samuel passou por aqui, grande amigo, pastor Lucas vai vir, mas essa camisa é em homenagem ao pastor Jair, que esteve aqui, amém? Tem que deixar registrado isso, nosso grande amigo do litoral. Apresentações feitas. Tiago Correia, 39 anos, casado, depois você acompanha a gente na rede social, oficial Tiago Correia. Ajude a gente a compartilhar da palavra de Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, em Gênesis 37, versículo 3, 4 e 5. Gênesis 37, versículo 3, 4 e 5. O tema da mensagem dessa noite é superando as expectativas do meu eu. Você aí no seu lugar, repita por favor comigo. Superando as expectativas do meu eu. No verso 3 de Gênesis 37, você mesmo sentado e você que está em casa, acompanhe por favor. Diz assim no verso 3: Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E ele lhe fez uma túnica de várias cores. Verso 4: vendo, pois, os seus irmãos, que o seu pai amava mais do que todos eles, odiavam-no, e não podiam falar pacificamente. Verso 5: José teve o sonho e contou aos seus irmãos, por isso os odiaram ainda mais. Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez com você. Senhor Deus, nessa noite Tu és bem-vindo nessa casa de oração. Já vimos o mover, o fluir do Senhor nessa noite, através dos louvores, através da comunhão da Tua igreja, através da palavra ofertória, através do glória, dos aleluias, daqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, celebrando a Ti. Não é uma qualquer 7ª noite de uma campanha, é a noite que o Senhor preparou para tratar as expectativas
e a superação de cada pessoa que está nesse templo e que está nos assistindo em casa. Por favor, Espírito Santo, toca cada um e convence a cada um em nome de Jesus. Amém? Amém. Conforme eu for ministrando, por favor, eu peço que você possa estar anotando e depois compartilhe disso dentro do teu coração. O tema dessa noite é superando as expectativas do meu eu. Depois de um ano de 2020, com muitas expectativas, muitas situações frustrantes, Aguinaldo, nós chegamos em 2021, olhando as oportunidades, o que vai ser, lembrando que é um ano onde nós começamos cheios de incerteza. E quando eu tenho uma campanha, quando eu tenho 12 dias, quando eu me preparo, eu estou dizendo, eu vou celebrar aquilo que eu não estou vendo. Mas deixa eu dizer, você não pode estar enxergando o que vai acontecer durante o seu ano, mas o meu Deus que está aqui e que sempre te acompanhou, Ele sabe e está garantindo todo o seu ano até dezembro. Mas como motivar, pastora Fernanda? Mas como o pastor Kleber trazer uma palavra em um ano onde nós começamos de amarelo para vermelho, que não pode, que talvez vai fechar ou que vai abrir? Eu não sei qual é a condição da terra, mas o céu está aberto e está baixinho nessa noite. Se você entender o que Deus pode fazer em meio às oportunidades de tribulações da sua vida, a sua vida com certeza e a sua ótica a respeito daquilo que você tem vivido a respeito de Deus vai mudar. E quando eu preparava, pastor Kleber, essa mensagem, eu fiquei falando, Senhor, como falar de superando as expectativas do meu eu? Porque é fácil eu falar de alguma pessoa, é fácil eu declarar algo ou cobrar algo de alguma pessoa. A pergunta que o Espírito Santo traz para mim e para você nessa noite, no início dessa mensagem, é como que está a sua expectativa a respeito de si mesmo? Talvez 2020 foi um ano, pastora Fernanda, Augustinho, que nós passamos olhando aquilo que não deu certo. E Satanás, ele é perito em sugestionar, em sinalizar situações onde nós tivemos problemas, não tivemos êxito e fomos derrotados. Mas nessa noite eu quero dizer para você, traga a memória do teu coração aquilo que te dá esperança, porque se você está aqui, é porque Deus tem te guardado, tem te livrado e vai continuar cuidando de você. Eu vejo pessoas olhando para mim ou me mandando mensagem dizendo, Tiago, está muito difícil. Eu falo, é simples, vamos fazer um teste muito rápido. Respira fundo, você está vivo em meio a milhões de pessoas que não estão mais nessa terra. E aí quando eu fui pensando o que ministrar, o que trazer dessa palavra nessa noite, veio ao meu coração o personagem José. E quando nós olhamos José, quando nós vemos a vida de José, nós vemos uma vida de superação, de expectativa e de uma análise diária de José sobre aquilo que Deus tinha para ele. No decorrer dos textos que nós vamos falar, do capítulo 37 de Gênesis, por favor, leia até o capítulo 45 e chegue aos 50 na tua casa, para que você compreenda aquilo que o Espírito Santo está dizendo nessa noite ainda mais. Mas eu vejo a história de um menino amado, eu vejo a história de um menino que foi rejeitado pelos irmãos, invejado pelos irmãos, lançado numa cova, vendido como escravo, se destacando na casa de um grande líder, indo para a prisão, trabalhando suas habilidades na prisão, passando um processo de cura entre seus irmãos e governando toda uma terra. E eu falei, Espírito Santo, obrigado, que bom exemplo de expectativa, mesmo quando de tudo diz não, a tua palavra me encoraja a prosseguir. Você pode aplaudir ao Senhor, por favor, nessa noite? Aleluia! José tinha todas as oportunidades e sinalizações de estar reclamando, como muitas das vezes o Tiago e você faz. Quando eu estiver ministrando, e não dá para a gente entrar nesse tempo em todo o texto, por isso eu convido a você a aprofundar nessa palavra, nós vamos ver detalhes da vida de José, que você vai encaixar em momentos e circunstâncias que talvez você tenha passado nesse comecinho de ano, passou 2020, talvez é a sha história. Nessa noite, de uma noite profética, nós vamos falar de superação de expectativa, em uma mudança de década
turbados por incerteza, como superar a expectativa e como direcionar a minha vida a uma vida de sucesso. Eu não sei qual é a sua expectativa para 2021, mas eu tenho certeza, enquanto eu estou ministrando para vocês nessa noite, há uma unção de superação sendo liberado para aqueles que creem. Quando eu vejo a história de José, e um pequeno relato histórico, pastor Kleber, José foi o 11º filho de Jacó, nascido de Raquel, e na sua vida foi marcado por momentos de superação e expectativa. Repita comigo: superação, e expectativa. Que a batida do teu coração nesse ano de 2021 seja de superação e expectativa para aquilo que Deus pode fazer em um ano onde muitos já estão condenando. Conversava com o pastor Kleber das dificuldades de 2020, mas também lembrava dos momentos de superação. Muitas pessoas perderam muitos, e talvez que você está me assistindo em casa, pelo YouTube, pelas redes sociais da igreja, vai dizer: Tiago, eu perdi uma pessoa, eu perdi a minha empresa, eu perdi o meu casamento, eu perdi a minha família. Mas deixa eu dizer, você não perdeu a sua fé em Deus, então continue, porque Deus está cuidando de você. Quando eu olho minha vida, quando você olha a sua vida, por favor, sabe entender que é uma balança. E nessa noite, Deus vai te mostrar que era para estar muito pior, mas como Ele é o dono de tudo, Ele coloca a mão forte, e nessa noite, como uma balança espiritual, Ele está me levantando e Ele está te levantando. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Sabe, pastora Fernanda, eu creio muito que as coisas que eu vejo tentam me paralisar, mas aquilo que eu creio é o que me direciona para um caminho de sucesso. Então, quando eu olho uma oportunidade, quando eu olho uma dificuldade, eu conversava com a Tainá e disse: Tainá, eu não estou orando mais para Deus me livrar, eu estou orando para Deus me dar sensibilidade, habilidade, e para eu poder superar esses problemas. Sabe por que nós paramos? Porque vem a dificuldade, eu quero que Deus me livre, mas eu não tenho coragem de falar: Deus, me dá força para passar por isso. É a forma que nós enxergamos as dificuldades das nossas vidas. Um outro perfil de José: inteligente, leal e suportava as adversidades. Nesse ano de 2019, o comecinho de 20, o decorrer de 2020 e o comecinho de 21, quantas vezes nós vamos lembrar de superar as adversidades? José, ele tinha que trabalhar algumas coisas no teu coração, mas esse perfil de José sustentou para ele construir a história da tua vida. No dicionário, a palavra superando refere-se a que há de se vencer e a que pode se vencer. Pega as tuas mãos, eu estou falando de dicionário, eu não estou falando nem de Bíblia, mas que há de vencer e que se pode vencer. Se você crê naquilo que está sendo ministrado nessa noite, há um poder de conquista sobre a minha e sobre a tua vida. Quando eu fui avaliar no dicionário, que era expectativa, diz possibilidade, esperança e espera. Então nós estamos falando de superar as expectativas do meu eu. Talvez eu tenha gastado tempo demais observando a vida das pessoas e estou esquecendo de verificar quais são as expectativas do Tiago para que Deus tem que fazer na vida dele. Porque falar de um problema de alguma pessoa é muito fácil, orientar, Agnaldo, pessoas é muito fácil, mas assumir a responsabilidade e cuidar do meu eu é o que Deus tem pedido para mim e para você. José, ele tinha que tratar algumas coisas do coração dele, e agora nós vamos começar a aplicar a base desse tema e a vida de José, do capítulo 37 até o 45. E no capítulo 37 nós vamos observar que o amor do pai de José e as suas expectativas sobre o filho amado, nós vamos ver que não souberam lidar com isso.
quantas vezes o amor do pai de José provocou, por ser o filho da velhice de Jacó, por ser o filho da velhice, ele provocou ciúmes às pessoas que estavam ao lado. Eu sempre conversando com meus amigos, em um discipulado, em uma conversa, eu falo: está doendo a sua dor? Está sofrendo? O sofrimento está batendo sobre a tua porta? Lembre-se daquele que nasceu na manjedoura e morreu numa cruz, e o caminho foi de dor, mas ele venceu, e se ele venceu, você vai vencer, você que está em casa vai vencer, eu vou vencer, nós venceremos. Superando a expectativa do meu eu, e aí eu lembro de Jesus, eu vou vencer. Qual era a visão de Jesus? A cruz. Qual era o coração de Jesus? A minha e a tua salvação. Você entende que o cenário que se apresenta sobre a tua vida não é a realidade que Deus tem para você? Talvez você tenha olhado um cenário momentâneo e tenha esquecido das promessas de Deus. Ei, e deixa eu dizer algo de Deus: quantas coisas Deus prometeu a seu respeito. Então, por favor, não duvide no momento de prova aquilo que Deus te mostrou na luz. Eu tenho que entender, e José, ele começou a sua vida, perto dos 17 anos, a sonhar e dizer aquilo que ele estava pensando. Deixa eu dizer algo de Deus ao teu coração: aquilo que Deus te revelou no secreto, para você, ao seu coração, guarde para você. Mas aquilo que Deus te revelou para ser compartilhado com responsabilidade, entregue no Senhor. José, com 17 anos, ele começa a sofrer por causa de algumas expectativas que tinham a respeito dele e outras que ele reconhecia. Quando nós lemos Gênesis 37, verso 3, nós vemos que Israel, Jacó, amava mais José, porque era filho da sua velhice. Eu não acredito que tenha filhos mimados de Deus nessa noite, neste lugar, mas eu acredito que tem filhos mais chegados, que se importam de estar na presença do Pai, porque uns recebem mais, e outros recebem menos, porque uns buscam mais, porque uns entendem o recado do Pai mais rápidos e outros menos. É a intensidade que está colado na voz e na obediência daquilo que Deus está tratando ao respeito da minha e da tua vida. Mesmo Jacó olhando para José, mesmo Jacó admirando o filho, José devia estar sempre perto do Pai. Nessa noite tem um Deus, um Abba Pai, um Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, que sempre te amou e sempre te desejou. Nessa noite aumente as suas expectativas para você entender aquilo que Ele quer a respeito da tua vida em 2021. Filho amado, e aí José começa a falar dos seus sonhos. Gênesis 37, 10. Que sonho é este que tiveste? Porventuras fizeres eu e tua mãe e teus irmãos inclinar perante ti na terra? José começa a contar um pouquinho do verso 37, do capítulo 37, sobre o feixe de trigo que se curvavam sobre o feixe de José. Depois ele fala sobre a lua, o sol e as estrelas que se curvavam. Talvez José, pastor Kleber, faltava um pouquinho de ajuste na sua conexão com o Pai, para entender que tem coisas que Deus revelou para mim, mas eu tenho que entender aquilo que Deus quer tratar a respeito disso. Eu sei que o Espírito Santo está dizendo: lembra quando eu te disse aquilo? Eu somente disse para você. Deus está falando aqui nessa noite. Expectativa, palavras que vêm ao meu coração e eu tenho que discernir, porque entre entender, compreender e obedecer tem um espaço. Que a nossa noite, a compreensão do Senhor, o entendimento do Senhor recaia sobre você, mas que a obediência parta de você a respeito daquilo que Deus tem pedido da tua vida. Porque muitos passam 12 cultos, pastor Kleber, recebendo a palavra do Senhor, porque poucos entendem e porque muitos poucos obedecem.
Porque falta reconhecer quem é o pai que está cuidando de mim e quem é o pai que está cuidando de você. Depois, ainda no capítulo 37, nós vemos a traição dos irmãos de José. Salmos 55, verso 12 ao 14 diz: se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas logo você, meu companheiro, meu chegado e meu irmão. Eu acredito que esse salmo tem muito a ver com a história de José também. Porque no verso 32 de Gênesis 37, a gente vai ver o relato aonde José é levado. José vai encontrar os irmãos esperam oportunidades para poder tramar contra a vida de José, e José é lançado num poço. Deixa eu dizer algo para você: não vai, não pisa, não entre, não fale e não se envolva com aquilo que Deus disse para você não ir. Tem situações que a cova não é para mim. Tem situações, pastora Fernanda, que aquilo não é. Mas eu vou lá, eu vou ver. Deixa eu dizer algo para você. Você quer acertar mais em 2021? Pergunte mais para Jesus antes de tomar as atitudes da sua vida. Eu creio num Deus de restauração, de perdão, num Deus que cura. Mas eu creio em um Deus que orienta para nós sermos sempre obedientes ao Senhor. E ele chega, e os irmãos lançam ele numa cova. Nós estamos ainda no capítulo 37, pastor Kleber. E aí ele fica naquele poço. Os irmãos tramam contra ele. Os irmãos pegam a túnica dele, lançam ele, pegam essa túnica, tingem com o animal, para levar para o pai e dizer a Jacó: olha, seu filho está morto. Mas para toda a cova, para todo buraco que podem ter lançado a sua vida, você não pode entender, mas tem pessoas passando, nem que sejam ismaelitas, pastor Kleber, para te comprar e para te levar para um destino onde você não entende, mas que pode ser o caminho da sua salvação. José, ele estava atento, porque ele tinha que entender que as expectativas dos irmãos dele, a expectativa dos irmãos que quiseram lançar ele, não eram as mesmas expectativas de Deus. As expectativas de derrota para a sua vida não tem nada a ver para aquilo que Deus tem no destino e na história de vitória sobre a tua casa. Então José, ele chega e é levado, ele é conduzido como escravo. Talvez você chegou em 2021 como filho amado, mas nesses primeiros dias de janeiro tem se sentido um escravo. Deixa eu te falar, continua obedecendo. Os estágios da vida você não entende, mas José depois virou governador. Talvez hoje você não está entendendo, e você que está em casa me assistindo, as etapas da sua vida, mas fique tranquilo, as expectativas serão superadas, e aquilo que Deus tem para você, talvez demore ainda um pouquinho de tempo, mas vai acontecer. Você que está acreditando nessa palavra, aplauda o Senhor, aleluia. Olhando o capítulo 39, nós vamos ver que José tinha superado as suas expectativas, mas em algum momento, tudo aquilo que ele colocou e as pessoas colocaram em destaque na vida dele como filho amado, como sonhador, vai te gerar problema. E no verso 39, no capítulo 39, nós vamos ver que quando Deus tem algo especial para alguém, não importa o lugar, Deus vai cumprir o propósito de Deus na vida dessa pessoa. Então, da casa do papai para um poço, para escravo, para chegar no capítulo 39, na casa de Potifar. E no verso 39, no capítulo 39, nós vamos falar dele. Nós vamos ver que José foi de um grande administrador para a prisão,
mas a situação momentânea lhe deu a oportunidade para lidar com mais um momento de superação na sua vida. Deixa eu dizer algo de Deus para você. Saiba lidar com os de repentes de Deus para a tua vida. Olhe para o teu irmão mesmo com máscara e diga para ele: saiba lidar com os de repentes de Deus na sua vida. Capítulo 39, nós vemos que daquele que estava na cova, daquele que estava lançado e o pai achando que estava morto, se mudou para a casa de Potifar. Gênesis 39, verso 1 diz: José foi levado ao Egito, e Potifar, o oficial de Faraó, capitão da guarda egípcia, comprou das mãos dos ismaelitas que haviam levado para lá. José ele sai de uma condição de escravo para administrador da casa de Potifar. Sabe o que acontecia? José em todo tempo ele trabalhava o seu eu. Meus irmãos me rejeitaram, provavelmente papai está chorando, mas o meu Deus continua me capacitando para eu superar as expectativas. E nessa noite eu quero te dizer: relembre das suas habilidades, coloque em prática aquilo que Deus te deu, porque 2021 será um ano de realizações, em meio à crise, em meio ao deserto, em meio a um ano de incertezas. José é levado, e ele se destaca, um bom organizador, um bom administrador, um homem de boa aparência, um menino de boa estatura, de boas palavras, que sempre foi bem criado pelo pai, bem foi criado pela sua mãe, mas chega um momento que ele tem que superar mais um problema. No capítulo 39, no verso 7 e 8, diz que depois de um certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo. Você acha que tem pessoas invejando você? Eram os irmãos de José, daqui a pouco era a mulher de Potifar. Ele falou: mas não acredito, saí da cova, estou fazendo tudo certinho, mas vamos ver. E convidou: venha deitar-se comigo, verso 8. Mas ele recusou e disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que ele tem, ele deixou ao meu cuidado. Ninguém dessa casa está acima de mim, e nele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus? Olha a expectativa, olha o conhecimento de José. Eu respeito ao meu Senhor da terra, mas eu honro o meu Deus do céu. Deixa eu dizer algo para você. Quando você começar a honrar ao Deus do céu, quando você começar a honrar aquilo que Deus tem para você, você vai começar a respeitar ainda mais as lideranças que Deus tem colocado na terra sobre a tua vida. E José ele tem que lidar com o assédio da mulher de Potifar. Já não bastava os irmãos, já não bastava o pai dele achar que ele está morto, já não bastava a cova, já não bastava ele estando ali no palácio coordenando as coisas. Mas chegou a tentação. E José rejeita, não somente por Potifar, mas por aquilo que ele respeitava em Deus. Superando as expectativas do meu Deus, do meu eu, aquilo que você ainda não venceu até 2021. Eu sou um homem de Deus, estou aqui para declarar sobre a tua vida que está nessa igreja, e você que está nos assistindo em casa. Você vai vencer em nome de Jesus em 2021. Por favor, aplauda ao Senhor, aleluia! Sabe aquele problema que você diz: esse eu não consigo vencer? Ei, eu tenho um recado de Deus. Em 2021, aumente a sua expectativa, porque tem um Deus nessa noite para te ajudar.
E quando José, ele ainda, no capítulo 39, ele vai para a prisão. Porque quando José foge da tentação, ele dá um sinal para o céu. Deixa eu dizer uma coisa: toda vez que você sinalizar na terra, o mundo espiritual vai enxergar. Então não se preocupe com aquilo que você acertou, que você errou ou acertou aqui. Se as pessoas estão falando algo a respeito de você, saiba as respostas que você tem dado ao céu. Então Deus falou: peraí, ele não fugiu apenas de uma carne, ele correu para o propósito, incerto, mas certo que eu vou ajudá-lo. Então na minha mente santificada eu posso imaginar os anjos dizendo: aí Deus, você está vendo, ele fugiu. Então Deus fala: peraí, se ele me honrou, eu continuo um plano. Talvez planos, por falta de você entender o que Deus tinha para você, foram paralisados na tua vida até 2021, nessa data de janeiro. Mas nessa noite Deus está dizendo: relembre, porque ainda é tempo de consertar os caminhos, porque eu tenho lugares altos e lugares de glória e de honra para eles assentarem. Porque tudo está condicionado àquilo que você abre o teu coração, aquilo que você determina na tua vida. E José, ele foi para uma prisão. Gênesis 39, oh glória a Deus, chegou o milagre, tá vendo? Quando Deus vê, ele avisa a pastora Fernanda e a irmã vem no certo, aleluia. Então Gênesis 39 diz, 39 verso 20 diz: então o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou no cárcere. José cometeu algum erro para poder ir na prisão? Sim ou não? Talvez você se ache injustiçado nessa vida, mas não se preocupe com os cárceres, as prisões que abriram e tentaram te cercar. Lembre-se da justiça daquele que você pode confiar nessa noite, e o nome dele é Jesus. Talvez as reclamações da minha vida tenham fundamentos. Talvez as reclamações da minha vida e da tua vida tenham fundamentos, sim. Mas lembre-se que para toda incerteza, para cada injustiça, há um milagre, uma porta de Deus e um caminho de glória para mim e para você. Tiago, qual é a chave? Permanecer, aumentar as suas expectativas, confiar no Senhor e obedecer aquilo que Deus tem mandado na tua vida e na minha vida. Deus, ele estava promovendo José e tirando ele da tentação. Talvez o plano de Satanás, Agostinho, era acabar com José através daquele adultério, daquele problema na casa de Potifar. Mas Deus falou: José, vem ficar na prisão, porque daí você não caiu hoje, mas você ia cair outro dia. Ah, que revelação bonita, pastor Kleber. Tem prisões que não são para me aprisionar da minha vida, para acabar com ela, são para me levar e para me guardar para um tempo de glória e longe daquilo que Deus quer que eu não esteja mais. Para uns, José foi aprisionado. Para outros, Aguinaldo, José estava longe da tentação. José deve ter falado: meu Deus, aquela mulher era bonita, agora eu estou com esses homaradas tudo na prisão. Deus falou: ah, José, melhor é o calor dessa galera aqui no cárcere do que o perfume da morte daquele palácio. Deixa eu dizer algo para você. Parece que isso tudo está se acabando na sua vida, mas ele só está te levando para distante do caminho de derrota que estava sendo servido no palácio. No palácio tudo era bonito, porque ele tinha autoridade. E na prisão, todo preso que chega, e você que já passou por algum presídio sabe do que eu estou falando, ou já ouviu relatos sobre isso, tem uma triagem. Quem é você? Já sabemos a sua história. Mas quando aqueles homens, e com certeza tinha os que falavam: ah, pegou a mulher de chefe, ah, José, sabia, você estava administrando, você estava levando dinheiro. Mas alguns diziam: esse rapaz é justo. Não se preocupe com a condenação da terra,
se preocupe com a justiça dos céus. Então, José, ele é lançado numa prisão. No capítulo 40, nós vemos algumas habilidades de José sendo destacado. Porque José, quando ele entra na prisão, ele continua com a sua expectativa alta. Em momentos de dificuldades, não pare, continue confiando naquilo que Deus tem para você. José rapidamente, e o carcereiro rapidamente, Márcio, percebe as habilidades, a sinceridade e o caráter de José. E entrega toda a administração para aquele que muitos diziam era um vacilão, e outros falavam, não, esse tem unção. E José chega neles e fala, olha, vamos melhorar a situação, e para você segurar um cárcere, mesmo que era prisioneiro do rei, são pessoas com habilidades, nós vamos ver isso com o copeiro, com o padeiro. Mas José, ele chega ali e ele tem uma revolução naquele momento de cárcere, porque nós vemos que o próprio carcereiro entrega a administração. O que Deus manda te dizer nessa noite? Não importa onde você esteja, se você tem uma habilidade do céu sobre a tua vida, Ele vai te usar aonde você estiver. Porque tem gente que, dependendo do lugar, da situação, do momento e da circunstância, quer se apagar. Deus nessa noite está te assoprando para que você possa aumentar essa chama e ser luz aonde Ele tem te colocado. Você entende que as expectativas de José eram altas, amém? Porque ele estava na prisão e começa a destacar. Ele estava em casa, começa a destacar. A expectativa era alta. Ele estava cuidando do eu, mas ele tinha que se superar todo dia. E nessa noite, essa unção de superação sobre esses 12 dias, sobre essa 7ª noite, desse 7º mês, pode marcar no teu calendário. No 7º mês você vai lembrar da unção de superação que está sendo liberado sobre a minha e sobre a tua vida nessa noite. Anote isso. José, no capítulo 40, ele começa a interpretar e dar palavras. E lá na prisão, o copeiro é abençoado com a palavra de José e se cumpre aquilo. Ei, deixa eu dizer algo para você. Não importa quanto você está abatido, se você tem a unção de Deus, você falou algo, tenha fé, vai acontecer em nome de Jesus. Quem estava falando com o copeiro? Um prisioneiro. Talvez tenha julgado quem você é, ou a circunstância que você está, mas aumente a sua expectativa, e lembre-se como Deus tem olhado a tua vida. José não se sentia um coitado. José, ele continuava cumprindo aquilo que Deus tinha determinado para a tua vida. O padeiro não entendeu muito bem, e o final dele foi justamente aquilo que José estava dizendo. Porém, para cada caminho de incerteza, Deus tem alertas de vitória para mim e para você. Em nome de Jesus, fique atento para as situações, os alertas que Deus está te dando. Se Ele está te sinalizando, é porque tem um caminho de vitória para você entrar em 2021. No capítulo 41, nós vamos ver José, 2 anos de prisão. E José nos ensina que devemos amadurecer as nossas habilidades e dedicá-las ao Senhor. Com isso, mais uma vez, ele supera as suas expectativas, muda a direção do seu destino. E nessa noite, quem tem expectativa de si mesmo, não desiste de buscar saídas para o aprisionamento da tua vida. Você entende que quando você tem expectativa de você mesmo, quando você compreende quem você é, e nessa noite eu estou aqui te garantindo que você é um filho amado de Deus, não importa o que você está vivendo, você entende isso, e você começa a mudar, a entender os planos de Deus. Então, você muda a direção do seu destino. Talvez você chegou aqui nessa noite com muitas incertezas, mas uma decisão sua
errada te levou para um caminho de incerteza, mas um arrependimento verdadeiro pode te levar para um destino de vitória. Você que está em casa, talvez está colecionando derrotas. Você que está aqui nessa noite, fazendo uma lista, um check-up daquilo que é acontecido na tua vida. Mas você tem uma chave chamada obediência. E essa chave, ela abre porta de prisões e te leva para o destino de vitória. Então, quando eu olho a ascensão de José, José dentro da prisão, ele começa a ter uma ascensão, porque ele declara uma palavra, o copeiro lembra de José, e aí diz: olha, o faraó tem um sonho, e lembram de quem? De José. José, enquanto estava na prisão, ele não parou, pastor Kleber, de ter habilidades. Ele continuou treinando aquilo que Deus tinha para ele. Está cheio de pessoas reclamando, parando de fazer algo de Deus porque perdeu o altar, porque perdeu a família, porque perdeu o dinheiro. Continue treinando as suas habilidades, continue fazendo aquilo que Deus tem para você. Se você tem fôlego de vida e você tem o Espírito Santo, continue praticando os frutos do Espírito, as obras do bem, porque uma hora a oportunidade vai chegar na tua vida. Porque às vezes é difícil dar glória em meio à prisão. É difícil olhar para cima do poço e imaginar o que vai acontecer. Mas José, em todo tempo, ele devia olhar para os céus e saber que a expectativa dele estava no Senhor. O faraó tem um sonho. E aí nós estamos no capítulo 41, verso 16, diz assim: isso não está em mim, José falando. Deus dará resposta de paz a faraó. José podia falar, em nome de Jesus: obrigado, Espírito Santo. Deus está curando traumas nessa noite, acredita nisso. Porque como José estava com medo de talvez acontecer a mesma coisa. Olha como o Espírito Santo é lindo. Obrigado, Espírito Santo. José sonhou, falou, os irmãos invejaram. José administrou a casa de Potifar, teve um problema. José tem uma oportunidade, Espírito Santo. E José podia falar: eu não vou revelar nada, tá bom aqui na cadeia. Deus está tocando o teu coração nessa noite e curando a tua vida, porque talvez tem pessoas aqui que estão com medo de responder alguma coisa que Deus já pediu para você, achando que vai acontecer de novo. Em nome de Jesus, todos os demônios que acorrentaram as suas esperanças, as suas expectativas e o poder de superação nessa vida está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Ei, eu estou dizendo uma palavra de Deus. Deus está quebrando traumas que farão você avançar e impediam você de chegar ao lugar que Deus tem para a tua vida. José podia falar: não, eu não quero interpretar, não sou eu não quero mais destaque na minha vida. Tem pessoas que é assim, né? Está sendo destacada, cai, pastor Kleber. Aí muda toda a situação. Ele levanta, está se destacando, cavam uma cova, empurram ele de novo. Ele vai e se levanta. Isso é um poder de superação, porque não é o que o homem determina, é o que Deus tem para mim e para você. Vamos caminhar para o final dessa mensagem. José, ele interpreta os sonhos: vacas gordas, vacas magras, espigas grandes, espigas mirradas. Faraó sonha, e José, ele aproveita a oportunidade num cenário caótico de prisão. Deixa eu dizer algo de Deus. Você é empresário que está me assistindo, você é dona de casa, você é irmã que está em busca da sua costela perdida, fique ligado, em 2021 tem algo de Deus para aparecer na tua vida no meio dessa pandemia. Fica de olho nessa máscara e dá glória a Deus. Porque parece que o cenário é só de vai fechar a empresa, eu não caso mais, minha família não volta, o marido foi embora, a mulher foi embora, o filho mudou. Ei! Como chegou na prisão a oportunidade para José,
vai chegar para mim e para a tua vida em 2021. E tem irmã dando glória, sorrindo aí. Eita manto, aleluia. Por que gerar expectativa? Porque às vezes eu acho que, como aconteceu com a irmã Joana, com a irmã Maria, com a irmã Terezinha, para mim não vai acontecer. Ei, o seu padrão não é os maus exemplos da terra, é a palavra de vitória que vem do céu. José falou: é agora. Chamaram José, aquele cabelinho degradê na régua, aquela barba bem feita, aquele perfumão. E aí o chefe lá, o carcereiro, falou: José, sempre você me armou aqui, cuidou da rapaziada, toma esse perfume. José falou: Potifar está aí? A mulher dele: não, deixa eu passar por aqui. José já sabia. Ei, Espírito Santo, obrigado. Tem coisas que você viu que já não dá certo, nem passa perto. Não tentará o Senhor teu Deus. Muda de caminho. 2021, pastor Kleber, eu tenho que ter habilidade, esperteza, entendimento e obedecer. O caminho não deu certo, por que eu vou passar lá de novo? José deve ter perguntado: sabe a mulher de Potifar? Não está por aí não, né? Não, José, entra. José fala: eu vou superar os meus traumas, porque eu vou continuar sendo fiel. E como é lindo quando eu honro Deus. Deixa eu dizer, você quer receber as bênçãos de Deus? A Ele a honra, a Ele a glória. O verso 16 eu já li, quero ler de novo, do capítulo 41. Isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Aumentar a expectativa, Tainá, é confiar toda a nossa vida em Deus. Aumentar a expectativa do meu eu é o meu eu diminuindo, para que o meu Deus cresça em minha vida. Como isso, Tiago? Quanto mais eu reconheço quem eu sou, mais eu diminuo, para que Ele cresça, Aguinaldo. Ele fala: será que chegou a minha vez? De novo vão falar de mim, porque se eu acertar, e eu conheço o meu eu conheço quem é meu Deus, vão falar que agora eu sou chegadinho de Faraó. Mas ele mata todas as certezas daqueles que falavam dele, Márcio. Ele mata a história dos irmãos, ele mata a história da prisão e se apresenta. E quando Deus usa, e quando Deus quer usar, e quando nós obedecemos, as coisas acontecem. Talvez coisas não tenham acontecido em 2020, porque você parou na pandemia e esqueceu de cumprir aquilo que Deus tem para você. Ei, eu tenho um recado de Deus para você que está aqui nessa noite, e você que está nos assistindo: continue fazendo aquilo que Deus pediu. Se o mundo parou por conta da pandemia, a unção de Deus e a autoridade que Deus está sobre a tua vida não parou. Então não cesse de buscar e de obedecer aquilo que Deus tem para você. Porque as vidas continuaram perecendo, então eu não posso parar de pregar. Minha família está aí, eu não posso parar de trabalhar. E eu estou dizendo, e o Espírito Santo, ele é muito lindo, porque ele vai falando com a gente. Muito obrigado, Espírito Santo. Talvez você perdeu pessoas, e isso dói, mas aumente as expectativas do seu eu. Um dia nós encontraremos todos eles na glória. Eu lamento aqueles que se foram, mas eu agradeço o fôlego de vida que Ele me dá hoje. Eu não sei a minha hora, mas quando ela chegar, eu vou dizer: eu cumpri. Obrigado, Jesus, porque eu aumentei a minha expectativa, e um dia eu vou te encontrar. Deixa eu dizer algo para você e para você que está assistindo em casa: não faça amanhã aquilo que você tem a oportunidade de fazer hoje. Há um caminho de perdão, há um caminho de cura, há um caminho de restauração, há um caminho de milagre, há um caminho de amor preparado. Acesse ele nessa noite em nome de Jesus. José, depois dessa habilidade de unção de Deus, da glória ser de Deus, e quando a glória é de Deus, Deus honra na terra. Vocês pegaram? José deixa tudo para Deus. Quem que tratou com o faraó? Foi José? Não, José foi um instrumento. Deixa ser usado por Deus nessa noite em nome de Jesus. E sai dessa pandemia espiritual que você está vivendo. Tire a máscara que te afasta de ter uma vida de realidade perante o Senhor. José, ele vai para mais um ponto. José parte para ser governador do Egito.
No capítulo 42, 43 e 44, nós vamos encontrar as surpresas de Deus na vida de José. E claramente nós vamos ver Deus, nós vamos ver que Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Quando a glória vai para Ele, a bênção vem. E quando eu dedico uma integridade nas minhas ações, no meu eu, o meu Deus age em nosso favor. E Ele me ensina que em todo tempo Ele será comigo. Mas agora eu quero partir para o reencontro de José com a sua família. Gênesis 42, verso 8 diz que José, pois, reconheceu os seus irmãos, mas eles não reconheceram. Quando eu vejo o capítulo 42, 43, eu vejo José governando, José praticando aquela palavra das vacas gordas, vacas magras, os anos de vitória e os anos de dificuldade. José já está em um posto de autoridade, mas José ele tem um reencontro. Eu disse para vocês que Deus tem um momento que vai nos curar das nossas enfermidades emocionais, e nessa noite vai acreditando nisso, porque Deus não ia levar José para uma posição superior, para ele maltratar a família dele um dia, mas Deus estava preparando o caminho da reconciliação. Ei, hoje você não está entendendo, mas se nessa noite e nesses tempos Deus tem te dado habilidade, é que Ele está preparando para que a misericórdia do Senhor alcance pessoas através da sua vida. Deixa eu dizer, talvez tem pessoas que não estão em algumas situações mais na família, no trabalho, na igreja, na vida profissional, porque não entendeu que a posição que Deus te coloca não é para amaldiçoar e para condenar, era para abençoar e trazer a misericórdia sobre o povo. E acontece que os irmãos saem, José está administrando, e aí chega um momento de 7 anos de vitórias, 7 anos de fatura, e depois tem os 7 anos de dificuldades. Aonde os irmãos de José vão buscar refúgio? Na administração daquele que eles tentaram destruir. Talvez você não está entendendo porque pessoas que te fizeram tanto mal têm se aproximado de situações que você está envolvida. É porque Deus está te dando a oportunidade de amar e abençoar aquele que te feriu. E como é duro tratar isso, pastora Fernanda. Então, quando eu vejo José reconhecendo os irmãos, quando eles chegam para receber os mantimentos, José sai da prisão, José começa a governar, Faraó coloca ele como governador, ele administra 7 anos muito bem, vem 7 anos de dificuldade, os irmãos vêm até ele, porque tudo aquilo que Deus tem te ensinado, um dia você vai ter que colocar em prática. Então Deus ama tratar o nosso eu, e chega uma hora que José tem que tomar uma decisão: ferir aqueles que te feriram, ou agir com misericórdia e trazer a cura para o seu eu e para o eu dos irmãos dele. Ei, chegou um momento que José teve que decidir curar o seu eu para tocar a vida de pessoas a quem feriram. E é nesse momento que José mais uma vez mostra que o momento não faz ele, o que faz ele é a expectativa de superar as dificuldades da sua vida e reconhecer quem é Deus na sua vida. Você quer ser amado? Ame. Você quer ser perdoado? Perdoe. Você não quer ser ferido? Não fira. Você quer ser curado nessa noite? Seja canal de cura para as pessoas. Você não quer ser lesado? Não lese pessoas. Você não quer ser roubado financeiramente? Seja fiel e honre as pessoas e honre a casa do Senhor. Você entende que na nossa vida é tudo circunstâncias provocadas por nós mesmos? Por isso nessa noite aumente a expectativa, porque é um ano de superação na tua e na minha vida financeira, em nome de Jesus. Vamos para o capítulo 45 para terminar. Capítulo 45 nós vamos ver a superação através do perdão.
A condição de superioridade jamais pode ser aplicada com o mal, mas deve trazer sabedoria para praticar o perdão e a justiça. Porém, nós temos que ter um coração marcado pelo bem. Quando C.S. Lewis diz que o perdão vai além da justiça humana, e perdoar aquelas coisas que são absolutamente que não podem ser perdoadas. Vou repetir: o perdão vai além da justiça humana, é perdoar aquelas coisas que absolutamente não podem ser perdoadas. Gênesis 45, verso 4 diz que José disse aos seus irmãos: chegai a mim, peço-vos. Que eles se chegaram. Então ele prosseguiu: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendesse no Egito. Quando o seu eu, e eu estou falando do meu eu e do teu eu nessa noite, está bem alinhado com Deus, você sabe esperar. Quando você lê o verso 45, você vê José sendo, meu Deus, muito obrigado, Espírito Santo, praticando o processo de cura. Ele vê os irmãos, ele aprisiona os irmãos, ele faz pergunta a Aguinaldo, ele faz os irmãos voltarem, faz trazer o irmão mais novo que José não conhecia, depois ele manda uma taça nas coisas do irmão mais novo. Então deixa eu dizer para você, saiba esperar o processo de Deus na tua vida. Superando as expectativas do meu eu, é entender quem eu sou, quem Deus é e como Ele vai agir e como eu devo esperar. José imediatamente podia dizer: eu sou seus irmãos, vocês acabaram com a minha vida e agora eu vou eliminar vocês, só vai salvar o meu pai, que eu quero saber como ele está. José deve ter, sabe aquele dia que o seu coração está apertadinho e você não sabe o que fazer? José respirava e tomava uma atitude. Os irmãos voltaram para a casa do pai, trouxeram o irmão. José respirava e tomava mais uma atitude. Você precisa ler o capítulo 45. Mas chega uma hora que José ele tem que praticar isso com toda a força. E ele declara quem ele é para os irmãos. Você quer ser curado em 2021? Libere cura para pessoas que você feriu em 2021. José ele tem uma atitude, Kleber, que marca a história dele, chamada poder do perdão. José chega e diz: sou eu. E como é duro lembrar de coisas que te feriu, mas nessa noite, se Deus está te lembrando, Ele está te lembrando para te curar. E daqui a pouquinho nós vamos orar. E há um poder de superação, de cura, cura de traumas. Acredite no que o Espírito Santo está fazendo. Fique ligado naquilo que Deus tem para você nessa noite. Para encerrar, eu volto ao capítulo 37 e quero falar de duas coisas: túnica e linho fino, e nós encerramos por aqui. Gênesis 37, 3, eu li para vocês, vou ler de novo, que Israel amava José mais que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores. Túnica, essa roupa que você usava, que José usava, significava destaque e honra. Superando as expectativas, José perdeu a sua túnica. O que os irmãos levaram para Jacó? A túnica de José. Estava dizendo, aquilo que se destacava em José acabou, está ferido. Talvez marcaram a sua vida com sangue que não é o sangue do cordeiro, mas Deus está dizendo: avise a igreja que tem vestes de linho finos para eles nessa noite, que é um poder de superação das expectativas do eu. Túnica significa honra, destaque, mas pegaram aquela túnica, tomaram de José. Ei, Espírito Santo, tomaram muitas coisas de vocês? Não se preocupe com aquilo que se foi, cuide daquilo que ainda está com você e se prepare para o que Deus vai te dar. Eu vou repetir: tomaram alguma coisa de você? Não se preocupe com aquilo que se foi,
Cuide com aquilo que você tem, você que está em casa nos assistindo. E se prepare para aquilo que Deus tem para você em 2021. Ministério de Louvor pode vir? Fique de pé, por favor, eu estou acabando. Aleluia. Linho fino, o que significa? Gênesis 41, 42. Faraó tirou da sua mão o seu anel e pôs na mão de José. Vestiu de traje de linho fino, diga comigo, linho fino. Ele pôs no pescoço um colar de ouro. Quando o faraó leva José de volta, quando José traz ele para o destaque para ser governador, ele muda a veste de vergonha da prisão, a veste de vacilão, a veste de mentiroso que ficou com a mulher de Potifar, a veste daquele que poderia ser, e coloca uma veste de honra. Linho fino são atos de justiça dos santos. Na palavra original está escrito no plural e pode ser traduzido como justiças. Atos de justiça significa uma sucessão de atos justos após o outro. Esses juntos são as vestes de linho fino. Talvez tomaram a sua túnica, talvez roubaram a sua esperança, talvez te lançaram numa cova, talvez te levaram como escravo, talvez te feriram na hora que você estava se destacando na sua vida, talvez te jogaram numa prisão, mas nessa noite, quando você entender e aumentar as expectativas do teu eu, Deus vai estar agindo em teu favor. Nessa noite, nós estamos prontos para perder o que for necessário em 2021, sabendo que Ele permite que as percas da nossa vida, mas do mesmo tempo que nós estamos provendo, Ele está promovendo ganhos. A túnica de José, filho de Jacó, se foi, porém Deus lhe trouxe a honra do linho fino do Egito, superando as expectativas do meu eu, superando as expectativas do meu eu, para que 2021 seja um ano de superação. Quantos querem viver isso nessa noite? Enquanto o ministério de louvor vai estar adorando, aí no teu lugar, ou aqui na frente, respeitando o distanciamento, eu não vou impor as mãos sobre você, mas se você entende que você precisa movimentar a sua vida para uma mudança, faça como José, sinalize aos céus que você reconhece quem você é e quem é seu Deus. Vamos louvar ao Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Abre o teu coração, abre o teu coração. Ainda que eu encontre no meio da tempestade da vida, o teu amor, eu não temerei. Se você quiser, corre aqui pra frente. O meu ou Deus dê um sinal pro Senhor aí no teu lugar. Mas por favor, se rasgue na presença daquele que cuidou de José e nessa noite está cuidando de você. A quem eu temerei, a quem eu temerei. Você tem que estar em casa, glorifique o Senhor. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração. Erga suas mãos bem alto, bem alto. Eu quero orar com você. Que o poder de superação esteja sobre a tua vida. Aumente as suas expectativas para aquilo que o Senhor tem para a tua vida em 2021. Que o teu eu diminua, que haja um reconhecimento, como José nunca esqueceu, na casa de Potifar, na prisão, no palácio, na cova, na casa do seu pai Jacó. Você não se esqueça quem você é para Deus. Reconheça as suas falhas e viva o ano de superação sobre a tua vida.
Seja curado, Se o meu seja Deus curado, comigo seja restaurado. Receba a cura do Senhor. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. A quem eu Aplauda o Senhor. temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando vem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu quero ouvir a igreja declarando isso. Vamos lá. Oh, nunca me deixou. Vamos. Oh, Hey. oh, na paz. Oh. Nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, Se é para Jesus, cante essa vitória, essa